Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um conteúdo. A meu ver, é um conteúdo bastante interessante. Ainda não vi nada nessa linha gratuito no YouTube e em português, tá? Então vamos lá. A gente vai começar uma trilha sobre Spark. E por motivos óbvios, eu usei aqui a linguagem Python para a gente explorar ali um pouquinho do Spark e tentar entender a forma que ele trabalha. Então, naturalmente, a gente vai ter uma noção ali de lógica de programação, Python, tá? Mas para isso, tem aqui uma lista de requisitos. Como sempre, eu sempre trago essa lista de requisitos, então disposição, curiosidade, noções de lógica de programação, noções de Python, estrutura de dados é importante para esse caso aqui, noções básicas de SQL, noções básicas de dados, que inclui ali banco de dados, coleta, manipulação, armazenamento, data lakehouse, dados analíticos, dados transacionais e o tipo de estrutura de dados ali, semi-estruturados, desestruturados e não estruturados, ok? Então aqui, pessoal, esse é o nosso conteúdo, a gente vai falar de um tema bastante interessante. Eu já presenciei alguns casos disso aqui, que é a confusão sobre a imutabilidade no Spark, né? Ali com RDD, que é a unidade básica dentro do Spark, de estrutura de dados. Então vamos entender como isso funciona, como o Spark lida com isso e por que RDD. Beleza? Aqui eu vou dar uma introduçãozinha básica, pessoal. É o seguinte, só para a gente entender melhor um determinado cenário. Quem sabe Python não necessariamente é um desenvolvedor. Então, saber Python, saber SQL, não necessariamente é um engenheiro de dados, ok? Ou um cientista de dados. Então, vamos pensar nessa linha. O fato de você ter um alicate em casa não te faz eletricista, tampouco um engenheiro elétrico. Então, é mais ou menos essa a diferença, tá? Então, saber Python não significa que você sabe desenvolver ou sabe ou domina engenharia de dados, ok? Mas a gente vai entender na prática essa diferença, tá? Então, por consequência, a gente vai estudar Spark, mas por consequência, vamos falar de Python, vamos falar de lógica de programação, vamos falar de engenharia de dados. Então, o primeiro ponto, o que é a imutabilidade ali no Python, tá? No contexto do Python. Então, você pode ver isso em Java, em Scala e Python. Aqui a gente escolheu Python pelo simples fato de ser a linguagem mais popular entre a galera de dados aí, a comunidade de dados BR, ok? Beleza, então vamos entender. Aqui eu deixei a documentação aberta do Python aqui do lado. Então vamos entender as bases aqui, tá? Então, o princípio base, o fundamento. Então, em Python, né, existem valores de objetos ou objetos que podem ser mudados. Existem também aqueles valores que não podem ser mudados. Então, os valores que podem ser mudados são chamados de mutáveis. Os objetos que podem ser mudados são chamados de mutáveis. E tem aqueles valores que não podem ser mudados, né? Que não podem ser alterados uma vez criado em memória. Esses objetos são chamados de imutáveis. Então, o valor de um objeto imutável ele é determinado pelo seu tipo, tá? Então, o que a gente pode falar aqui? Deixa eu grifar aqui. Então, um objeto mutável, né? Ele é determinado ou não pelo seu tipo, né? Então, uma vez instanciado em memória, o tipo do objeto é o que vai determinar se ele é mutável ou não. Em Python, a gente sabe
que a tipagem é dinâmica. Então, aqui, números, strings e tuplas são imutáveis, ok? Enquanto que dicionários e listras são mutáveis. Tá? Você pode alterar eles, os objetos, em memória. Claro? Então vamos seguir aqui. Então eu deixei aqui um comentáriozinho, né? Então, imutável, uma vez criado, não pode ser alterado. E mutável é o contrário disso. Então, a gente tem aqui três termos. Então, tem o objeto, que é o valor real armazenado na memória. Então, a gente tem aqui, eu deixei o exemplo que eu vou usar aqui, pizza e data frame, tá? Pode ser o RDD também, tá? Mas eu não consegui rodar o RDD aqui porque o cluster serverless do Databricks ele não suporta, tá bom? Temos aqui a referência, ponteiro ou endereço que aponta para o objeto em memória. E temos a variável, nome que você usa no código para acessar o objeto. Então, problema 1. Uma variável aponta para uma referência que aponta para um objeto. Então, seria mais ou menos essa hierarquia. A gente tem uma etiqueta, ou seja, a nossa variável, que aponta para uma referência, que aponta para um objeto. Então, vamos, na prática, tentar isso? Vamos lá. Então, eu separei aqui um cenáriozinho bem simples, tá? Então, eu coloquei aqui uma variável chamada comida. E essa variável recebe o valor pizza, certo? Eu vou criar uma segunda variável chamada comida 2. E essa variável recebe a variável comida, certo? E aqui eu vou fazer uma transformação, pessoal. Eu vou fazer um filtro na variável comida e eu vou filtrar as duas primeiras letras, né? Vou fazer um filtro e filtrar as duas primeiras letras. Aqui eu vou printar elas para a gente ver esse valor delas. Então, vou abrir um fstring aqui e eu vou fazer isso, pessoal. Só para a gente entender o que está rolando aqui. A gente vai fazer isso, tá? Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos rodar. Opa! Então, o que está acontecendo aqui? Olha só, que interessante. Deixa eu pegar um textinho aqui para a gente entender melhor. Então, naturalmente, uma pessoa leiga, né, que não conhece ali Python ou não teve um contato mais aprofundado com qualquer outra linguagem de programação, ele vai olhar assim, ó, olha, se comida 2 é igual a comida, né, a variável comida, então se a variável comida mudar, a variável comida 2 muda também. Mas não é isso que está acontecendo, pessoal. Por baixo dos panos aqui, dentro do cenário de Python, né, outras linguagens é um pouquinho parecida, mas tem algumas diferenças ali que é intrínseca à linguagem, tá? Vamos falar de Python. Então, aqui no Python, como eu falei, a gente tem uma etiqueta, a nossa variável, uma referência, não está aqui, tá? E um objeto. Então, a gente tem uma variável, por baixo do pano aqui tem uma referência que aponta para esse objeto. Então, quando a gente fez essa atribuição aqui, a gente criou a variável comida 2 e atribuímos a variável comida. O que a gente fez foi atribuir a mesma referência desse valor, certo? Então, a gente pegou essa referência,
que aponta para esse objeto, e só apontamos para comida 2. Então, a gente aqui, até este momento, antes de eu rodar o código, a gente tinha a variável comida, a variável comida e a variável comida 2 apontando para pizza, o valor pizza, o objeto pizza, usando a mesma referência. Calma, a gente já mostra. Então, eu coloquei aqui uma transformação. Então, eu peguei a variável comida, fiz uma transformação, um filtro, e atribuí de novo esse valor transformado à variável comida, né? Quem é leigo vai pensar que eu alterei esse objeto diretamente na memória, mas isso não pode, porque como a gente viu na documentação do Python, então a gente vê aqui que números, strings e tuplas são imutáveis em Python, tá? Basicamente, quando eu criei uma transformação, eu simplesmente criei um novo objeto em memória, eu instanciei um novo objeto em memória, e, e por consequência, esse objeto já cria uma referência, e é isso que eu fiz. E é isso que aconteceu aqui. Então, por isso que a gente viu que comida 2 está com o mesmo valor original da variável aqui da linha 1, certo? A gente pode fazer a prova técnica disso, tá, pessoal? Então, vamos fazer essa prova técnica aqui. Então, a gente vai trazer um print. A gente vai trazer um print, vamos colocar de novo uma string aqui, certo? Só que agora a gente vai colocar aqui um valor chamado referência, né? E vamos em Python, se eu quiser ver o ponteiro barra referência, eu chamo aqui uma funçãozinha chamada id. Aí eu pego esse cara e vou colocar aqui. Então, para a gente manter aí a coerência na explicação, na lógica, eu vou colocar aqui comida, né? Vou chamar o valor dela. Então, vamos pegar o valor aqui. Certo? Então, é isso. Olha, ele não trouxe. É isso. Ele não me sugeriu a segunda linha. Então, a gente faz isso aqui. A gente faz isso. Isso. Beleza? Então, pessoal, a gente vê. Aqui eu vou dar para a gente ver mais claro. Vamos rodar isso aqui. A gente vê o que acontece. Opa! Olha só. Né? Então, eu tenho aqui a referência. Tá? Então, referência, tá? Dessa variável chamada comida, que inicialmente a gente iniciou ela com o valor, com o objeto pizza, e agora ela recebeu o valor pi, né, da transformação que a gente fez aqui na linha 5. Enquanto que a variável comida 2, ela tem o valor pizza, o nosso valor inicial. Então, como a gente pode perceber, a gente não alterou diretamente o valor, né, ou o objeto pizza, mas a gente criou, instanciou um novo objeto com uma nova referência em memória e a gente apontou a variável comida para ele. Ou seja, a gente só fez uma referência, uma nova referência. Tá? Enquanto que comida 2, que a gente apontou para a variável comida, a gente, na realidade, apenas recebeu na variável comida 2 a referência desse objeto. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, objetos que são imutáveis, quando são transformados, essa transformação gera um novo objeto em memória, uma nova referência, e depois é atribuído à nossa variável, né? Que é só uma etiqueta para aquela referência
no momento que eu estou usando ela, tá? Então, em Python, né, tem a cópia profunda, que você copia literalmente o objeto e faz uma transformação nele. Então, a Deep Copy, você pode pesquisar, mas eu não vou falar disso aqui para não confundir vocês, ok? Então, é isso, pessoal. Então, imagina que com o RDD ocorre a mesma coisa. Com o data frame ocorre a mesma coisa. Agora vamos fazer com o data frame para a gente ter aí um exemplo interessante e ver na prática a diferença do data frame para o RDD. Então eu já deixei um códigozinho pronto aqui para acelerar o vídeo, tá? Para não demorar muito. Então eu tenho esse data frame aqui, né, que vai ser criado. E aqui a gente está fazendo mais ou menos o que a gente fez aqui em cima, tá? Bom, vamos lá. O RDD, deixa eu, já que a gente tocou nesse assunto, o RDD, ele é a unidade básica de dados ali dentro do Spark, a menor, né? É uma estrutura de dados mais básica, é uma coleção imutável e distribuída de objetos, ou seja, quando você tem instancia um cluster do Spark, ele tem ali seus nós, seus workers, e esse objeto ele é distribuído nesses nós, mas ele é imutável. Então imagina o seguinte, quando você está fazendo a transformação, de maneira alguma nenhum nó pode editar o seu valor ali e trazer um valor inesperado, tá? Então, é uma coleção de dados ali imutável e distribuída, funciona como uma lista em Python. Então, uma lista em Python é equivalente a um RDD. Porém, a lista, como a gente viu, ela é mutável. Já o RDD, não, tá? Dentro do Spark. Aqui, pessoal, eu nunca, de fato, assim, nunca trabalhei em um projeto que precisasse manipular RDD na unha, tá? Essa escovação de bit. Mas o RDD, ele é uma estrutura que permite trabalhar ali em baixíssimo nível, né? Mas ele aceita algumas transformações como o map, como o map, né? Map e filtros. Ele não é tipado, né? Ou, por exemplo, ele não tem esquemas, né? Nomes de colunas e tipos das colunas. Ele pode ser manipulado ali em Python, Java e Scala, tá? E é muito difícil de trabalhar com ele, é muito verboso e difícil de otimizar. Em contrapartida, a gente tem o data frame do Spark, que é basicamente uma tabela distribuída com colunas nomeadas e tipadas, suporta a SQL nativo, né? Ele é construído em cima do RDD, mas ali ele tem é possível otimizar ele via o Catalyst Optimizer. Também um tema bastante interessante para pesquisar. Um detalhe importante que a gente nota agora é que o data frame do Spark ele é uma abstração construída em cima do RDD, certo? Então a base de um data frame é um RDD. Então ele herda essa imutabilidade do RDD, certo? E é a API aí, o data frame é a API mais comum e recomendada para se trabalhar com Spark, ok? Em transformações de dados. Então aí eu acho que todo mundo já sabe quais são os benefícios de usar um data frame, né? Possui esquema explícitos, nomes, colunas tipada, ele usa bastante otimização automática, né? Ele consegue fazer broadcast através do join broadcast, através dos clusters, né? Filtros, select, etc. Né? SQL nativo. E tem uma alta integrabilidade entre as ferramentas de BI. Então é usado largamente aí pelo pessoal de dados, tá? No seu processo de engenharia de dados. Beleza, pessoal? Então vamos
seguir aqui no nosso exemplo prático, vamos criar o nosso data frame. E aqui a gente vai fazer também uma transformação, olha lá. Então, a gente está fazendo a nossa transformaçãozinha aqui. Então, beleza. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou o nosso DF. E aqui eu estou já, como já apresentei a questão da referência. Então, a gente tem aqui a nossa referência. A gente tem o nosso data frame. E o conteúdo dele. Como a gente pode ver, uma linha são uma linha do nosso data frame, na verdade, é um array de tuplas, ok? Ou seja, imutável, né? Então, como a gente pode ver aqui, embora a array aqui, né, é mutável, mas as tuplas não. Então, aqui tá encapsulado, você não consegue alterar mais esse cara, tá? Dentro do Spark. Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Que a gente fez lá em cima com a variável em Python. Então, eu pego df2 recebe df, certo? E aqui eu vou fazer um filtro. Então, df recebe df com o nosso filtro, né? Pode ser o where também, tá? Então, a gente pega df com o nosso filtro. Olha, ele já trouxe até aqui, ó. Olha que legal. Só que aqui eu não vou fritar o hambúrguer, eu vou filtrar a pizza, tá? Então vamos filtrar a nossa pizza. Ele trouxe isso aqui também. Aí vamos formatar tudo aqui bonitinho para a gente não se perder na explicação. Então eu vou colocar aqui nosso data frame. Então eu vou colocar aqui, ele é o df. Né? Então a gente vai colocar aqui df.show. E aqui embaixo, mesmo esquema, df2 mesmo esquema, tá? Então, df2. Então, quando a gente imprimir, a gente vai ver o mesmo resultado similar da nossa variável lá acima, tá? Que a gente explicou. Então, aqui, pessoal, ó, é o mesmo cenário que a gente viu aqui, o cenário básico em Python, tá? Então, eu criei um DF aqui. Esse DF, a gente atribuiu ele a um DF2, né? Então, o DF2 recebe o DF original. E aqui, eu estou fazendo o mesmo que a gente fez lá em cima. Então, DF recebe DF filtrando a comida pizza, tá? Tudo que é diferente de pizza. Então, o DF ele vai receber um novo data frame, certo? E aqui a gente vê o resultado. Então, o data frame DF ele recebeu o valor, né? O nosso valor aqui, o nosso objeto sem a pizza. E o DF original, né? Que foi criado primeiramente, ele foi reapontado para df2, que a gente está imprimindo aqui o valor original com todas as comidas, certo? Então, foi o mesmo exemplo que a gente fez aqui em cima, tá? O DF original, ele não foi alterado, a gente fez um filtro, fez uma operação, né? A gente fez dentro do Spark, isso a gente tem as actions e as transformations.
é o tema do próximo vídeo. E foi isso que a gente fez aqui. Uau, o que está acontecendo aqui? Então, basicamente, a gente nunca altera o objeto original dentro do Spark uma vez criado, tá? É a base, como vocês podem ver, é a base para Python, é a base para Java, é o que está, é a base para Scala e é a base para o Spark. Então, fundamentos é o que interessa para gente, né, que trabalha com tecnologia. Bom, pessoal, então vamos ver uma coisa interessante. Uau! Então, qual é a diferença do DF para o RDD? Aqui tem tanta coisa, pessoal, que dá para extrair, para explicar, mas eu não vou fazer isso porque vai deixar o vídeo muito longo e vocês um pouco mais confuso. Quando eu digo vocês, são as pessoas que estão iniciando agora no mundo de dados ou em Python, tá? Então, a gente pode ver isso aqui. Então, dentro de programação, pessoal, a gente tem ali, só para a gente fechar o assunto, dentro de programação a gente tem dois tipos ali que a gente classifica, eu vou chamar assim, entre aspas, de programação, dois estilos, né, de programação. Então, tem o estilo imperativo e o declarativo. SQL está dentro do declarativo. Python está dentro do imperativo. Todas as outras linguagens estão dentro do imperativo. Mas nada impede da gente usar com eles o formato declarativo. Então, quando eu estou manipulando um data frame, literalmente eu estou usando o formato declarativo. Então, eu estou pedindo para ele fazer para mim. Então, aqui eu falei assim, ó, Spark, faça um filtro dos valores na coluna comida, onde tudo for diferente de pizza. E aí, eu só estou pedindo, eu não estou dizendo como, tá? Nesse caso, é que entra o Catalyst, é que entra o data frame, né? E as otimizações lógicas que ele faz. Então, aqui quando a gente está manipulando um data frame, a gente está desenhando, a gente está criando ali o plano lógico de query, a execução lógica, é só isso que a gente está fazendo. E esse plano, ele ainda vai ser avaliado e vai ser otimizado de acordo com as transformações que a gente pede para o Spark fazer, ok? Então, a diferença interessante aqui no data frame é você apenas escreve um plano lógico de uma query, de uma consulta. Você não define como isso vai ser feito, você apenas pede. Tá? Então, isso é a programação declarativa. Ok, pessoal? Então, esse é o assunto desse vídeo. Para não se estender muito, a gente vai ficar por aqui. E no próximo vídeo, a gente vai entender a diferença entre uma action e uma transformation dentro do Spark. Então, eu desenhei um plano lógico. Esse plano lógico, ele não é executado, ele só é executado a partir de um determinado momento. Até mais, pessoal. Espero que vocês curtam o conteúdo.